Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre depoimento. Vocês já ouviram essa palavra? Com certeza sim. Já tiveram a oportunidade de ouvir um depoimento, seja por meio de um jornal televisivo, de um jornal radiofônico, talvez já até leram um depoimento e quem sabe até fizeram um depoimento, certo? Então vamos trabalhar um pouquinho quais são as características do depoimento enquanto gênero textual. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos da disciplina de português. O meu colega Ronaldo está fazendo a transcrição da minha língua oralizada para a linguagem de sinais. E, mais uma vez, aprecio muito por estarem aí todos contemplando nossos vídeos. Então, para início de conversa, você sabe o que é um depoimento? Já relatou algum fato a um amigo ou familiar? E aí, já tiveram essa oportunidade? Vejamos as principais características do gênero depoimento. Então vejam, o depoimento ele é composto por um texto narrativo. Narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões. Trata-se de um tipo de texto predominantemente narrativo, portanto contém os elementos básicos da narrativa, a sequência de fatos, Então, enquanto texto narrativo, o depoimento vai ter que trazer ali com clareza o que foi que aconteceu, a sequência de acontecimentos que constitui o enredo da situação, Então, o enredo é uma característica do texto narrativo, porque traz a sequência de acontecimentos. E também vai ser uma característica do depoimento, Então, enquanto características, a gente vê que o depoimento contém enredo, que é essa sequência do que ocorre na história, daquilo que acontece na narrativa. Existe a presença de personagens, ou seja, as pessoas que estavam envolvidas na situação que a depoente ou o depoente vai relatar, Tem a questão da dimensão temporal, a duração das ações dentro dessa narrativa, dentro dessa história, e os fatos acontecem em um determinado espaço, ou seja, o local onde se passa a narrativa, e também temos a presença do foco narrativo, ou seja, o tipo de narrador. Às vezes o depoimento trata de algo que aconteceu com a pessoa que está narrando, que está relatando os fatos, e aí os verbos são utilizados na primeira pessoa, A primeira pessoa sou eu, primeira pessoa do singular, mas também pode ser o nós, a primeira pessoa do plural, Então, quando você vê a presença do eu ou do nós em um texto, esse narrador é em primeira pessoa. Mas também o depoente ou a depoente pode relatar o que aconteceu com o outro e fazer essa narrativa em terceira pessoa, que aí ele conta o que aconteceu com ele, ela, eles ou elas, certo? Então a gente propõe aqui a leitura de um depoimento cujo título é A Troca, onde a autora diz assim: para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora, livro era tijolo. Em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para a parede, primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas, só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que, do meu jeito de ver as coisas, é a troca da própria vida. Quanto mais buscava no livro, mais ela me dava. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia a largar a troca. Comecei a fabricar tijolo, para em algum lugar uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Então a gente tem aqui um texto, um depoimento escrito pela Lígia Bojunga, e a partir desse texto é possível trazer aí um levantamento das características do depoimento. A gente propõe aqui uma atividade mão na massa, então, para que vocês possam compartilhar as experiências de vocês, as leituras que já fizeram,
por meio do aplicativo Jamboard, né? Então fica aí a sugestão e negociem com os professores essa possibilidade de repente, ou fazer a atividade do jeito que propomos, ou fazer uma adaptação para vocês também trocar essas leituras com os demais colegas, ok? Então, nesse vídeo, nós tratamos aí sobre o gênero textual intitulado depoimento, né? Fizemos a sugestão de um trabalho usando o Jamboard. Espero que tenham gostado e até breve.